Atos capítulo 2, Atos 2:1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isso dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os outros, levantou a voz e disse: varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu toquei no assunto de línguas como que de fogo, e esse dia de Pentecostes aqui, o que nós vemos, ele fala no versículo 1 que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eram 120 pessoas que estavam lá, os apóstolos, com exceção de 11 apóstolos estavam lá, mais os discípulos, davam um total de 120. E veio, no versículo 2, de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Assim como língua de fogo, assim também esse vento é como um vento impetuoso que entrou. Na verdade, aconteceu uma coisa aqui, que é a gênese da igreja. O livro de Atos é o Gênesis do Novo Testamento. Fala do princípio das coisas a partir da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, da sua glorificação, e ele sendo derramado o Espírito Santo, a promessa sobre os que creem, formando assim a igreja de Deus, uma nova coisa na terra. E o livro de Atos trata exatamente do início, da formação dessa igreja até o desenvolvimento que nós vemos. Pedro indo lá, abrindo o reino dos céus para os judeus, depois para os gentios, depois vindo Estevão sendo martirizado, dando testemunho final para os judeus, até que Deus chama então, dentre os fariseus, um homem, Saulo, que então lhe chama para o seu ministério, e aí então passa-se a pregar o evangelho, uma vez que Israel rejeita não só a Cristo em vida, mas rejeita a Cristo como seu rei, e também rejeita o evangelho da salvação após a ressurreição. Eles continuaram rebeldes como nação. Logicamente, dentre os judeus muitos se converteram, mas aqui o que nós vemos é
Primeiro, o Espírito Santo fala aqui que veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam sentados. Está falando a respeito do Espírito Santo entre os homens. Ele encheu toda a casa. Isso era o que se tinha, do que diz respeito ao Espírito Santo na terra, era o que se tinha no Antigo Testamento. Nós vemos quando o templo foi inaugurado, né, por assim dizer, inaugurado, que se encheu da glória de Deus. Isso era Deus habitando entre os homens. Deus por diversas vezes se manifestou aos homens no Antigo Testamento, se identificava com eles, dialogava com eles, ou enviava um profeta, ou enviava um anjo, mas nunca havia essa segunda parte aqui que ocorre, que é o versículo 3: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Isso era o Espírito Santo vindo e pousando em cada um deles. Então esses 120 saíram cheios do Espírito Santo, entraram como um grupo e saíram como uma unidade, saíram como o corpo de Cristo, a igreja de Cristo aqui na terra. E é interessante porque essa passagem é muito utilizada pela linha de pensamento sectário do pentecostalismo, de que essas línguas de fogo aqui é o batismo de fogo, do batismo do Espírito Santo. Mas se nós prestarmos bem atenção ao que está sendo falado aqui, em comparação com outras partes da palavra, e isso é uma coisa sempre útil no estudo da palavra, nunca podemos isolar uma passagem, interpretar ela totalmente isolada do resto das Escrituras, porque seria uma interpretação errônea, porque as Escrituras são completas, uma parte completa a outra, e nós, quando lemos alguma coisa, temos que comparar com as demais Escrituras, para saber se elas são assim mesmo, porque nós, na nossa cabeça, podemos imaginar coisas e chegar a conclusões que não são realmente do Espírito, mas da carne. Mas aqui então, essa passagem certamente não está falando do batismo de fogo. Há uma outra passagem, quando o Senhor Jesus é batizado, vamos abrir lá creio que Mateus descreve isso, começando um pouquinho antes, no capítulo 3, versículo 11. Esse aqui é o trecho em que eles se baseiam para dizer do batismo de fogo, né? E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Isso é João Batista falando, ele estava batizando com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, Jesus Cristo. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O que nós vemos aqui é o Espírito Santo vindo sobre o Senhor Jesus, como lá nós vimos em Pentecostes. Só que qual é a diferença aqui? Qual era a aparência desse acontecimento? Diz aqui, versículo 16: e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Aqui não havia fogo, porque é o Espírito Santo. Os céus se abriram e o Espírito Santo veio sobre esse homem santo,
e não havia necessidade nenhuma de fogo, de juízo, porque ele era perfeito. O que existia ali era a paz, entre o céu se abrindo e o Espírito Santo vindo para esse homem perfeito aqui na terra, porque ele tinha uma obra para cumprir aqui. E então é em forma de pomba que nos fala de paz, de perfeita tranquilidade ou perfeita harmonia para com Deus. Porém, em Pentecostes, quando esse Espírito Santo desce, a forma que vem é como línguas de fogo, porque o fogo estava falando de um juízo. Não que Deus estivesse ali julgando os 120, mas é que o Espírito Santo estava descendo, vindo dos céus, porque o Senhor Jesus tinha sido glorificado e já havia passado pelo juízo para os homens, no lugar dos homens. E recebeu o Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo, e derramou aqui, e quando ele desce nos homens, havia necessidade de mostrar que o fogo já havia sido usado para juízo desses que iam receber o Espírito Santo, o pecado deles. O Senhor Jesus tinha levado sobre o seu corpo esses pecados, o juízo desses pecados. E então, começa-se então uma nova coisa. Isso não tem, de modo nenhum, o que nós lemos no versículo 11 de Mateus, que fala, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, porque esse juízo que caiu sobre o Senhor Jesus, e que agora nós, quando cremos, recebemos o Espírito Santo, porque ele já por nós ganhou essa posição, aquele que hoje no mundo rejeita o Evangelho e não crê, ele vai morrer e vai ser ressuscitado para o juízo, porque como ele não aceitou a obra de Cristo, permanece ainda o juízo sobre ele, e certamente Deus vai ter um dia em que ele vai julgar o mundo pelo pecado daqueles que já creram em Jesus Cristo. Já foi julgado em Cristo. Aqueles que não creem serão julgados pelo que fizeram, que é o que a gente vê nas Escrituras falar a respeito da ressurreição para a condenação. Existe a ressurreição para estar com Cristo, aqueles que são seus ressuscitarão, serão transformados para encontrar com Deus. Essa é a ressurreição da vida, é a primeira ressurreição, da qual a primícia desses ressurretos é o Senhor Jesus. A outra ressurreição, que é a segunda ressurreição, que é a ressurreição de juízo ou para a morte, é dos incrédulos que no final do milênio vão ressuscitar para receber esse juízo. Então o que Mateus está falando, o que em Mateus está sendo falado, o que João Batista está falando, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, são dois eventos distintos e distanciados, pelo menos mais de 1000 anos entre um e outro, muito mais. Desde que o Senhor Jesus morreu na cruz até o final do milênio, mais de 3000 anos acontece aí. Vai acontecer esse segundo evento. O primeiro batismo com o Espírito Santo foi no dia de Pentecostes. Não existe mais esse conceito, é totalmente errado, essa ideia é totalmente errada, de que a cada um que se converte hoje tem um batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo foi aquele dia em Pentecostes. O Espírito Santo veio e habitou no homem, não só entre os homens, mas no homem. E daí em diante, o que nós vemos na narrativa é que o Senhor vai acrescentando dia após dia os que vão sendo salvos, vai acrescentando a igreja. O Espírito Santo é recebido pelo homem quando ele crê no Evangelho da salvação, e tendo crido, recebe o selo do Espírito Santo, recebe o Espírito Santo. Aí não há línguas de fogo, não há nada disso, isso já aconteceu em Pentecostes. E jamais o selo do Espírito Santo é a nossa salvação, ou seja, quando eu sou selado, aí então eu sou salvo. Não, eu sou salvo antes, eu sou salvo quando creio. O Espírito Santo só pode habitar em crentes. O Espírito Santo não vem habitar num incrédulo para transformar ele num crente, mas
A habitação do Espírito Santo no homem ocorre porque ele creu no Evangelho da sua salvação, em Cristo Jesus. E isso fica bem claro nas Escrituras quando nós lemos e entendendo isso, né? Então, essa passagem aqui, essas como línguas de fogo, não tem nada a ver, essa língua não tem nada a ver com a língua que eles estavam falando, que inclusive eles usam isso para dizer, está vendo, ó, quando você é batizado pelo fogo, você fala línguas estranhas. Esse é um outro conceito completamente fora das Escrituras, de que eu, quando recebo o Espírito Santo, vou começar aqui a falar uma língua que ninguém vai entender, uma língua que eles falam, a língua dos anjos. Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, não é que ele está falando que existe as línguas dos anjos, que o homem pode falar, ainda que ele falasse, se fosse sem amor não teria valor nenhum. Mas Paulo podia estar usando qualquer termo aí, né? Ele podia falar, ainda que eu falasse a língua dos gatos, ou a língua de qualquer coisa, qualquer criatura na face da terra, se fosse sem amor não tinha valor nenhum. É isso que ele está falando. Ele não está querendo dizer, enfatizar que nós vamos falar em língua dos anjos quando nós recebemos o Espírito Santo. Então essa farsa, porque isso é uma farsa, né, que eles fazem de começar lá a falar em língua assim, todo mundo falando ao mesmo tempo, e aquela bagunça que se vê, é baseado numa doutrina errada, de que o batismo de fogo é que nos faz falar línguas. Não, o batismo de fogo é lá no final do milênio para condenação. Eles vão ser batizados no juízo. E a prova disso, voltando lá no capítulo 3 de Mateus, porque no versículo 11 do capítulo 3, quando ele fala, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, o próximo versículo explica o que significa isso. Em sua mão tem a pá, versículo 12, e limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo, queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Isso é o trabalho dos anjos, do Senhor e seus anjos. Vai haver um período, na parábola do joio e do trigo fica bem claro isso. O semeador saiu a semear, e ao mesmo tempo o inimigo também semeou o joio no meio, e nasce o trigo e nasce o joio, crescem os dois juntos. Aí os discípulos falam, Senhor, quer que vá lá e arranque tudo? Não, isso não é obra para o homem. O homem não foi designado por Deus para saber quem é o trigo e quem é o joio e separar um do outro. Eles vão crescer juntos. Isso no final, quem vai fazer são os anjos, com o Senhor e seus anjos, que vão recolher o seu trigo para o celeiro, ou seja, vamos ser arrebatados e levados para o céu, e o joio vai receber juízo, vai ser queimado com fogo que nunca se apagará. Esse é o batismo com fogo. E o Senhor, ajuntando, recolhendo o seu trigo, é a Assembleia, é o Pentecostes, quando o Espírito Santo então coloca todos num só corpo. Hoje o que nós temos? O corpo de Cristo é formado por todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador e portanto são selados com o Espírito Santo. No nosso meio vai ter joio, mas eles não são parte do corpo. Mas não cabe a nós dizer quem é e quem não é parte do corpo. É coisa que Deus vai fazer, separando um do outro no futuro. O que cada um pode ter individualmente certeza é da sua própria salvação. Eu não posso ter certeza da salvação dos outros, mas eu posso ter da minha, porque é individual. Como eu falei ontem à noite, a salvação é uma coisa individual, é cada um com Deus. Tem que crer no Evangelho da sua salvação e crer. Então é importante esses pontos da doutrina, porque nós não seremos enganados por nenhum vento estranho de doutrina, como muitas vezes as pessoas tentam nos fazer crer que o batismo de fogo é uma coisa que a gente tem que buscar, o batismo do alto, e essas coisas que eles ficam clamando e pedindo. Deus não responde a esse pedido deles, porque seria trazer juízo sobre nós, né?
meu irmão está dizendo, um apanhado, vamos chamar assim, geral, né, dessa manifestação do Espírito Santo e de batismo, né, do Espírito Santo. Mas também nós podemos dividir essas coisas literalmente, colocando-as no seu devido lugar. Voltando em Mateus 3, em Mateus 3, versículo 9, desde o versículo 8, por favor. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, na verdade, vos batizo com água, mas para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então há literalmente aqui uma alusão diretamente a Israel, porque ele está falando aqui, esses fariseus e aqueles fariseus que foram ao batismo de João, foram para ser batizados por João, eles estavam menosprezando, uns se submetendo, mas exteriormente apenas, e outros estavam desprezando esse batismo, e dizendo que eles eram filhos de Abraão, que não precisavam de nada do que que João Batista estava falando. Então eles vão, e o Senhor fala para eles que até dessas pedras pode suscitar Deus filhos a Abraão. Produzi, pois, no versículo 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E no versículo 10, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Quer dizer, era um momento, né, de decisão, definição. Uma árvore que produzia bons frutos, ela era preservada, e a outra era lançada no fogo. O juízo já iria cair sobre eles. E aqueles que se submetiam à vontade de Deus, eles se submetiam ao batismo de João. Pelo batismo de João, eles se separavam desse juízo de fogo que havia de cair sobre aqueles que não atendiam a esse chamado, não se arrependiam do estado que estava a nação de Israel, porque era uma questão de raiz, não ia mais ficar nada. O machado estava posto à raiz, era um juízo mesmo que viria definitivamente sobre os israelitas, a não ser que eles se submetessem, por arrependimento, se submetessem ao batismo de João. E daí então João fala isso, que eu na verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é poderoso, é mais poderoso que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então aí nós vemos que no versículo 12 ele explica, né, mas sempre literalmente em ligação com os judeus, com os de Israel. Ele ia limpar e juntar, né, no celeiro, o trigo no celeiro, e ia queimar a palha com fogo que nunca se apagará. Esse era o juízo que os judeus receberiam
se não aceitassem, não se submetessem a esse arrependimento, a esse batismo de João, né? E eles então depois seriam, por assim dizer, né, lançados nesse juízo da grande tribulação que veio sobre eles, porque não se arrependeram, rejeitaram seu Cristo e tudo mais. Mas em tudo isso, como o nosso irmão estava explicando, nós temos ainda o batismo com o Espírito Santo, que de fato não era compreensível aqui, porque esse batismo de que o Lino falou, estamos falando desse batismo no dia de Pentecostes. Então, no dia de Pentecostes houve um batismo realmente do Espírito Santo, né? E então todos aqueles que crerem depois desse batismo recebiam o Espírito Santo e tudo mais. Mas o juízo foi posto para frente. Então, de maneira nenhuma ele estaria dizendo que ao mesmo tempo eles receberiam juízo, o Espírito Santo, e receberiam juízo também ao mesmo tempo, atribuindo isso a Atos 2, né? Esse como línguas de fogo, como vento impetuoso. Lá também existe outro, falaram, versículo 2, né? De repente veio do céu um som como de vento veemente e impetuoso, encheu a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Acho que tinha mais um aqui. Isso mesmo, obrigado. E também lá diz que era como pomba, né? Era uma forma que foi vista, né, corpórea, como o Espírito Santo descendo como pomba sobre o Senhor Jesus. E tem esse aspecto também de que o juízo havia passado, o fogo havia passado já, o juízo sobre Cristo, e podia, então, no dia de Pentecostes, vir habitar entre crentes e nos crentes. Mas nós também sabemos que as línguas, né, nos falam da palavra, a língua nos fala do falar, e o Espírito Santo veio como que línguas de fogo, com línguas como de fogo, porque ele em nós não é como no Senhor Jesus. No Senhor Jesus não havia nada para ser julgado, não havia nenhum julgamento ou juízo para aquilo que Cristo dissesse, ou fizesse, ou pensasse. Nele não havia necessidade de fogo, de juízo algum, de julgamento. Mas em nós, sim, embora nós tenhamos ainda estejamos totalmente salvos, totalmente livres e totalmente aceitos na presença de Deus, todavia a carne está em nós, coisa que em Cristo não estava. A carne está em nós, então é sim necessário esse julgamento. O Espírito Santo está em nós em julgamento da carne. Em Gálatas nos ensina isso, que o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. Então há um julgamento, há sim um julgamento, um juízo sobre a carne, para que então o Espírito Santo possa usar para a glória de Cristo, que aliás é a sua função aqui neste mundo, né? É glorificar a Cristo. E depois, em Apocalipse, nós vemos então esse outro aspecto do fogo como juízo, e essa parte é importante. No capítulo 20 de Apocalipse, o versículo 11 em diante: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras.
E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então aqui nós vemos esse juízo final, né? Quando então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a figura de que nós estamos lendo lá, que juntará a palha e queimará com fogo que nunca se apaga, e línguas como que de fogo, porque o fogo realmente fala do juízo de Deus, e cujo final, né, será esse lago de fogo, que daí então aqueles que não aceitaram a Cristo, portanto não estiveram com seus nomes escritos no livro da vida, foram julgados pelos outros livros, no livro das obras, e aí não passa ninguém. E daí então vem esse juízo final, se lança não nessa figura, né, de lago de fogo, realmente, que nós não sabemos bem como é isso, mas pelo menos eu não sei como é isso, mas eles são lançados então nesse lago de fogo, e nesse juízo, né, que nunca mais poderão sair desse juízo, por todo sempre, né, para todo sempre. Então aí se cumpre finalmente esse juízo dessa maneira geral, né? E além disso nós temos aquele que eu falei do juízo para Israel por sua má conduta e por não terem se arrependido e não terem se submetido ao batismo de João, submetido ao arrependimento, e que sofrerão como judeus, como israelitas, esse juízo também na grande tribulação. Obrigado. E o Senhor, então, Ele toma o lugar desse remanescente que vai até João para ser batizado. E a gente vê uma coisa muito peculiar e importante que deve ser notada também. Os irmãos ressaltaram a diferença do Espírito Santo vindo no Senhor como pomba, e Lucas fala numa forma corpórea. E lá em Mateus, os irmãos, um pouquinho em Mateus 3, um pouquinho antes, falam desses que iam ter com João. No versículo 5, fala Mateus 3, 5. Então, ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele, por João Batista, batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Então eles iam até João, eles eram batizados e eles confessavam os seus pecados. Ou seja, eles estavam se arrependendo, porque o batismo de João, nós já ouvimos, é o batismo do arrependimento. Quando fala do batismo do Senhor, um pouquinho diferente, lá em Lucas, olha que é Lucas capítulo 3, a passagem é a mesma que nós lemos em Mateus, mas ele fala uma coisa diferente. Lucas capítulo 3, versículo 21, ele fala assim. Bom, então lá em Mateus nós vimos que eles confessavam os seus pecados, mas aqui o Senhor Jesus é batizado e ele está tomando o lugar desse, vamos chamar assim, desse remanescente, mas ele não está confessando os seus pecados. Por quê? Porque ele não tinha que confessar os seus pecados. Então no versículo 21 ele fala assim: e aconteceu que, como todo o povo se batizava,
Sendo batizado também Jesus, confessando ele? Não. Orando ele, o céu se abriu. E aqui repete, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba ou como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti tenho comprazido. Então o céu é aberto, mas é muito precioso para nós vermos que ele não tinha que confessar os seus pecados. Então aqui a palavra registra que ele estava orando. Mais uma vez, homem de oração. Então esse aspecto também é importante, que eles se identificavam tinham que se arrepender, eles eram batizados. O Senhor Jesus toma essa posição do remanescente, mas ele não tinha o que confessar, porque nele não havia pecado e ele não podia pecar. E depois então a gente vê a diferença também do Espírito Santo descendo sobre o Senhor Jesus numa forma corpórea, como uma pomba. E o contraste, como nós vemos, os irmãos já mencionaram, lá em Atos 2. É tão maravilhoso esse pensamento, e também esse pensamento de que o Senhor toma esse lugar junto com esse remanescente. Ele não tinha nada a confessar pessoalmente, e também nem coletivamente. Ele não participava, ele não tinha culpa nenhuma da infidelidade de Israel. Muito pelo contrário. Desde a antiguidade ele tinha chamado esse povo, tinha feito de tudo, enviado profetas desde a manhã até a noite, até a madrugada, para falar a eles, para trazer esse povo, e não houve resposta. E ele vem sem esse pecado também, sem esse pecado nacional de Israel. Mas ele vem e toma o seu lugar junto com esse povo rebelde, como se ele fosse também um deles, mas sem nenhuma culpa disso. É claro que o que eu vou dizer agora é muito mais, porque quando ele chegou até a cruz e sofreu, não só nas mãos dos homens, mas por fim nas próprias mãos de Deus, ele sofreu um juízo pelo pecado que não era dele. Ele teve que restituir aquilo que ele não furtou. Ele não havia furtado a Deus por pecado, não. Ele estava lá tomando o lugar de um pecador, tomando o lugar de cada um daquele que fosse crer nele. E assim aqui ele toma esse lugar antes, desse evento extraordinário que foi a cruz. Ele toma esse lugar com esse remanescente do povo de Israel, que estava sendo preparado pelo batismo de João, posto à parte, O batismo nos fala de separação. Pelo batismo eles passavam de um lado para o outro. Eles passavam do lado da nação de Israel condenada por sua desobediência e pecado, e pelo batismo de João ele passava para o outro lado para esperar o Messias, para esperar o Cristo, formando um remanescente para esperar o seu Messias, que ia reinar com eles. Então isso fazia o batismo de João. E ele vindo, o Senhor, ele se identifica com esse remanescente culpado, que tinha passado pelas águas, confessando os seus pecados, e punha junto com eles, embora ele não pudesse confessar pecados, porque é impossível que Deus minta. Ele não tinha, como ele ia confessar algo que ele não tinha? Então ele orou, como o irmão bem colocou, ele orou, mas ele não confessou seu pecado, mas ele se põe naquele lugar, junto com aqueles que
se arrependiam e se colocavam lavados, né, por assim dizer, nessa posição de esperar o Cristo, esperar o Messias e se juntar a Ele. Então, isso é magnífico, porque nessas próximas palavras que ele fala a João, que quando ele chegou a João, no versículo 14, mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Assim nos convém cumprir toda a justiça. Cristo estava cumprindo a justiça, que era diante de Deus aquilo que deveria ser feito justamente, ser batizado. Mas ele inclui João, ele fala, nos convém. Que coisa preciosa para João ouvir algo desse tipo. João estava juntamente com Cristo cumprindo toda a justiça de Deus. Agora era esse momento. Os sofrimentos de Cristo pelo pecado, ele não podia jamais ter alguém com ele, e nisso ele estava sozinho. Mas ao cumprir a justiça, os sofrimentos aqui neste mundo, pelo pecado que estava aqui, e cumprir a justiça de confessar o nome de Cristo, de batizar, de colocar a Cristo também na sua devida posição, que era necessário isso. João estava sendo incluído nessa justiça. Que palavras essas o Senhor falar? Nos convém. Oi, João, nos convém, e eu estou cumprindo essa justiça juntamente com Ele. Assim Ele nos inclui. Ontem nossos irmãos falaram daquela passagem de João e outro discípulo que queriam proibir aquele que estava expulsando demônios em nome do Senhor e tal, e não andava com eles. O que o Senhor reprovou foi realmente aquele orgulho, aquela coisa que havia neles. Mas o Senhor reconhece. Ele fala: aquele que não é contra nós, é por nós. Ele estava incluindo os discípulos, ele estava dizendo: não, vocês estão certos, vocês estão comigo em seus meios. Agora, não julgue aqueles que estão fora dessa companhia, porque ele está fazendo algo, isso não é da nossa parte. Nós não devemos julgar nossos irmãos que estão fora do lugar de reunião por estarem fazendo coisas. Isso é precioso, isso é muito bom que façam, mas que o Senhor distingue, Ele distingue. Ele fala a nós e fala a eles. Nós podemos perguntar: eu gostaria de estar fazendo algo em nome do Senhor, ainda que fosse algo grandioso, vamos dizer que fosse expulsar um demônio, alguma coisa, fazer isso em nome do Senhor sem estar onde Ele está, sem estar naquela companhia de discípulos que estavam com o Senhor no meio deles. Eu gostaria isso, ou isso para mim não tem diferença. Eu sou indiferente quanto a servir ao Senhor e servir ao Senhor onde Ele está. Se isso é indiferente para mim, nós não temos nada a julgar nisso. Mas se faz diferença para mim, é porque realmente o Espírito Santo tem me mostrado que o lugar que o Senhor está é esse. E o Senhor fala nós e eles. Então, se isso faz diferença para mim, né, eu devo então valorizar isso, ter como algo muito precioso isso, que saber onde eu estou com Cristo. E também saber que aqueles que não estão nesse lugar, o Senhor cuida deles. Eles podem fazer coisas em nome do Senhor, está muito bom. Mas há toda uma distinção, sim. E aqui então o Senhor também, dessa mesma forma, né, Ele se põe com João Batista dizendo: convém-nos.
Vamos fazer, cumprir a vontade de Deus juntos. E naquele quesito, João Batista era importante, por incrível que pareça, ele era importante para cumprir toda a justiça de Deus. Um versículo em Levítico 23, versículo 15, a partir do versículo 15. Esse Levítico 23 são 7 festas de Jeová que ele deu ao povo para que o povo participasse com ele, né, das suas festas. Então o versículo 15 é a festa dos, que nós estamos vendo, o dia do Pentecostes lá, era essa festa aqui mencionada em Levítico 23. Depois, para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até ao dia seguinte, ao 7º sábado. Contareis 50 dias, oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações, chama a atenção para isso, das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão, levedados se cozerão, primícias são ao Senhor. E continua. Então é interessante que nessa festa do Pentecostes tinha algo interessante, que foi introduzido aqui uma coisa que não é comum nas ofertas ao Senhor, que é esse versículo 17, que eles serão levedados, ou seja, levedo ia colocar, fermento ia ser colocado. E nas festas do Senhor, no fermento ficava fora, porque fermento é a figura do pecado, né? Todas as ofertas, os fermentos eram tirados. Agora, nessa festa, o fermento era introduzido nesses 2 pães que eram trazidos. Só que eles eram trazidos, só que eles iam ser cozidos, ou seja, serão assados. Então, o fogo ia inibir a proliferação do fermento. E isso para nós é interessante, que nos fala do quê? Que no dia de... Porque lá diz que cumpriu-se o dia dos Pentecostes. Então, na verdade, estava se cumprindo isso aqui. Então essa festa, na verdade, já foi cumprida, que foi nesse dia lá do Atos 2. Então o que seria isso para nós? Que nesse dia... é o dia que nós falamos outra vez, que é o dia que é o Espírito Santo vindo a esse mundo para habitar, não no mundo, mas habitar entre os crentes e no crente. E ele tem esse caráter de fogo, que é justamente isso, porque nós, apesar que, ser bem claro também, que a obra de Cristo, né, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, que o pecado foi tratado, Cristo consumou isso. Não ficou faltando alguma coisa para o Espírito Santo vir fazer. Isso não tem isso, questão da expiação. Mas, como nós estamos aqui ainda, em nossa natureza, ainda como nós falamos, existe essa velha natureza em nós, que tem fermento. Então o Espírito Santo, ele vem nesse caráter de fogo para inibir a manifestação, a proliferação dele. Então o versículo que o Peixe citou, de Gálatas 5,17, é que o Espírito Santo, ele milita contra a carne, e a carne contra o Espírito, para que não façais aquilo que porventura seja o vosso querer. E, ou seja, o Espírito Santo, nesse caráter de fogo, inibindo essa velha natureza que ainda está em nós, de ser manifestada. E aqui nós vemos que existem 2 pães. Por quê? Porque seria uma nova ordem de coisas, do qual Deus ia tratar
com os judeus e com os gentios. Então, desses 2 pães, né, que foram trazidos, não veio um só pão representando os judeus, vieram 2 pães, porque os gentios estavam fazendo parte agora desse momento solene que era esse dia de Pentecostes. Então isso nos ajuda, né, um pouco a entender que realmente o caráter, né, dessa manifestação, a vinda do Espírito Santo em nós, ele tinha que ter, sabe? Ele tinha que vir, né, por assim dizer, né? Tinha que ter, é modo de dizer, mas ele viria desse jeito. Ele viria nesse caráter de julgamento, não sobre aquilo que Cristo fez, mas essa ação ainda, né, desse fermento que existe em nós, que infelizmente ele tem que ser tratado desse jeito mesmo. Paulo falou isso em 1 Coríntios capítulo 5, quando teve aquele pecado, aquela fornicação no meio dos coríntios. Ele cita isso: um pouco de fermento leveda toda a massa. Por quê? Porque o fermento está aí ainda. Se ele não é julgado, ele tem que ser julgado por outros, né? Então o Espírito Santo ele tem esse caráter em nós para inibir essa velha natureza que ela quer se manifestar, e isso é fermento. Acho que dá para ler um versículo mais, só para entender um pouco esse Gênesis 25, 21. Rebeca era estéril, né? Então, versículo 21. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. E então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. Estou enxergando direito aqui. E o Senhor lhe disse, esse versículo: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão em tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então esse é a nossa posição hoje, né? Nós temos 2 naturezas dentro de nós. 2 naturezas. Né? Ela era estéril, e quando concebeu ela tinha 2 naturezas. Então hoje, né, o cristão, ele tem 2 naturezas dentro dele. E o que elas fazem? Elas brigam. Né? E se é assim, como é que fica então? Mas o Espírito Santo ele veio justamente para isso, né? Que nós estamos falando desse assunto, um dos assuntos, né? É esse, o caráter do Espírito Santo veio para que essa outra que não deve ser manifestada seja colocada no seu lugar que realmente ela teve já com Cristo, que é a morte. Então o Espírito Santo ele toma esse caráter, né, de julgar em nós isso. Então nós nunca devemos esquecer e nem desanimar, né, ao ver que existe em nós essa outra natureza que briga, que quer. Então, graças a Deus nós temos os recursos por Deus dados, né, para que isso seja tratado. E isso na Assembleia, o pessoal falou algo interessante, que na Assembleia isso tem que ser freado, né? É importante isso, porque existem 3 espíritos, né? Existe o Espírito Santo, existe espírito maligno e existe o espírito do homem. Só que o espírito do homem, apesar de com boas coisas, né, que nem ele estava citando sobre aqueles que estavam fazendo, sem o Senhor estavam fazendo as coisas,
dos quais os discípulos falam, mas estão fazendo isso sem, nós temos que proibir ele. Então é o homem querendo fazer algo de bom, mas é o homem. Só que esse quem que é? O espírito do homem. E ele tem que ser julgado. Isso é muito, muito importante, entender isso aí, que uma das ações do Espírito Santo em nós é inibir o espírito do homem, para que ele não se manifeste. Do que é o assunto, mas dos 120 que estavam no cenáculo no dia de Pentecostes, 11 dos discípulos, dos apóstolos que estavam com o Senhor, com exceção de Judas, mas Matias com eles completava os 12 apóstolos, porque Matias já tinha sido escolhido. Então, na realidade, eram 108 discípulos e os 12 apóstolos do Senhor ali no dia. Foi a primeira vez que a igreja se manifestou como igreja, o Espírito Santo habitando no homem.